Alô, pessoal, bom dia. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Voltei com uns breves videozinhos, depois de uns dias aí parado, tendo umas correrias aí. Pessoal, mas hoje eu voltei com um tema que é muito importante para o direito de família e para o direito sucessório. É um tema sobre a renúncia antecipada da sucessão entre cônjuges. Até então, isso é um assunto bastante discutido na doutrina civilista, a hipótese de que se é possível ou não você fazer uma renúncia de antecipada, de não ser, de renunciar à herança do seu cônjuge, renunciar à participação na concorrência sucessória com os demais herdeiros necessários quando faleceu o seu cônjuge ou seu companheiro, se você tiver uma união estável, regularmente constituída. Como assim? Uma união estável que você foi com o seu cônjuge, como eu expliquei nos vídeos anteriores, que você foi até o tabelião de notas da sua cidade e lá você pediu para lavrar uma declaração de união estável. Bom, pessoal, o regime, aqui não entra regime, a importância, não tem muita importância o regime, se é o regime legal, se é o regime da comunhão parcial, universal de bens ou não. O ponto aqui, pessoal, é se há possibilidades de vocês renunciar o direito de concorrer com os demais herdeiros necessários na herança do seu cônjuge. Os doutrinadores, até hoje, e até mesmo os julgados do Tribunal de Justiça, a doutrina e a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, sobretudo porque esse tema foi levado aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, não dava essa possibilidade de fazer uma renúncia antecipada ao direito sucessório entre os cônjuges. Então, você não poderia fazer isso. Recentemente, agora em 2024, um casal pactuaram esse direito de renúncia, onde reciprocamente nenhum participaria da herança um do outro no falecimento de um ou de outro. Então, foi feito um pacto dizendo que abriam-se mãos reciprocamente dos direitos sucessórios na concorrência com os demais herdeiros necessários do cônjuge sobrevivo. O tabelionato de notas aqui de São Paulo negou esse registro sobre o argumento de que o pacto nupcial é um contrato e, portanto, nos termos do artigo 426 do Código Civil, não poderia se fazer renúncia de pessoa viva. Argumento estes que a doutrina civilista também trazia, e também até os julgados do TJ. Houve então uma suscitação de dúvida para o Tribunal de Justiça, e lá foi pelo Conselho Superior da Magistratura do Estado de São Paulo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi avaliada e os julgadores debruçaram diante desse tema e viram que um argumento e uma linha de defesa que eu sempre via, que o pacto antinupcial não é um contrato propriamente dito nos termos do artigo 426 do Código Civil. O pacto nupcial é mais digamos que um instrumento
de não patrimonial, no sentido do contrato mesmo, sentido de contrato mesmo. E foi esse argumento que o Tribunal de Justiça de São Paulo se ateve para dar a apelação procedente e obrigar o tabelionato de nota a fazer o registro desse pacto antinupcial. Disse o tribunal que o pacto antinupcial é somente um instrumento cuja natureza os cônjuges não estão fazendo renúncia de patrimônios de pessoa viva. Apenas estão se abstendo de uma concorrência sucessória. Então, os cônjuges estão dizendo: não quero participar da sua herança com seus filhos ou com seus herdeiros necessários, e eu fico somente com os meus bens que construímos na constância do casamento ou na constância da união estável, e, portanto, segundo os argumentos do Conselho Superior do Tribunal Magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo, o pacto antinupcial, essa renúncia antecipada, não tem natureza jurídica de contrato nos termos do artigo 426 do Código Civil e, portanto, pode sim ser feita essa renúncia antecipada do direito sucessório. Pessoal, o problema é que sempre tem. O problema é que o Conselho Superior do Tribunal de Justiça, que analisou essa apelação dos cônjuges para que o pacto antinupcial seja registrado, fala em que os cônjuges não concorrem com os herdeiros necessários, mas o cônjuge é um herdeiro necessário. Só que está dentro do direito de cada um escolher se quer ou não participar da herança do outro cônjuge. É uma coisa que a gente sempre fica no direito civil, um direito civil clássico que tinha aquela proteção do cônjuge que faleceu, é que não podia ser feito renúncia parcial. Se você fizer uma renúncia, mas a renúncia era somente depois do falecimento, e aí o que acontece? Essa renúncia depois do falecimento seria uma renúncia aos direitos sucessórios e não patrimonial. Então, só podia ser feita essa renúncia depois do falecimento da pessoa. Hoje, o que está sendo discutido e o que foi feito e o que foi julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo é que esta renúncia também pode ser feita com os cônjuges ainda vivos, mediante um pacto antinupcial. Você vai até o tabelionato de notas, faz esse pacto antes de se casarem ou antes de se constituir uma união estável, você pode fazer essa renúncia. Hoje você já pode fazer essa renúncia porque o Tribunal de Justiça de São Paulo assim entendeu. Mudou-se, então, o entendimento do jurisprudencial, sobretudo aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo. No Brasil, teria que fazer uma pesquisa. Nos demais estados brasileiros, teria que fazer uma pesquisa em seu respectivo Tribunal de Justiça para ver como é que anda esse entendimento. Mas esse entendimento aqui no Tribunal de Justiça ainda não está pacífico, porque aí precisa ver a natureza, se a natureza jurídica dessa decisão do Conselho Superior da Magistratura de São Paulo tem uma natureza, digamos que impositiva, como uma súmula vinculante do STF ou súmula. Precisa ver, então, pesquisar essa natureza jurídica. Mas aqui em São Paulo foi sim registrado um pacto antinupcial cuja natureza jurídica, cujo conteúdo tem a renúncia
recíproca de herança. Pessoal, esse é um tema, ficou meio confuso? Se ficou meio confuso, escrevam aí nos comentários para que eu possa explicar mais claro, porque é um tema tão complexo que vem no direito civil de décadas, de anos, sendo discutido, e é um tema que, se você for olhar aos olhos leigo, você vai pelo artigo 426 e ponto, porque aí você considera o pacto nupcial como um simples contrato e tá certo, foi o que o tabelião de nota, o tabelionato entendeu. Só que é um tema que tem que ser discutido à luz do direito constitucional e à luz da evolução da sociedade. Né? Você tem o direito de renunciar o que você quiser, desde que não seja direito indisponível. E a herança não é um direito indisponível, sobretudo quando você faz isso consciente, com sua plena consciência, sem coação, sem ser forçado a fazer isso. O casal, os dois cônjuges foram até o cartório e assim decidiram. E, portanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou e determinou que seja feito o registro deste pacto recíproco de renúncia do direito sucessório entre os cônjuges. Tá bom, pessoal? Pessoal, mais uma vez eu agradeço por vocês assistirem esse vídeo. Comentem, dê um like. E se você ficou alguma dúvida, que é um tema complexo, um tema que mudou agora, mudou, os ventos agora mudaram esse entendimento. Se vai continuar esse entendimento, a gente não sabe. Temos que ver qual vai ser o entendimento do STJ sobre o assunto e os outros tribunais do Estado brasileiro, tá? Então, se ficou meio confuso, comenta. Se você não entendeu, comenta também. Se você não gostou, também comente. E se você achou tudo isso que não vai te levar a nada, também comenta. Tá bom? Pessoal, um abraço. Uma ótima quinta-feira e que Deus fique com todos.